Olá galera, tudo bom? Aqui é o Felipe, da Nova Zelândia, mais uma vez aí gravando um vídeo para edificação da vida de vocês e da nossa vida. Hoje vai ser um pouquinho diferente, eu tô aqui com o Eduardo. O Eduardo há alguns meses chegou aqui na Nova Zelândia e tem nos ajudado aí também com o ministério, com as células e com outras coisas. Eduardo, quiser falar um pouquinho sobre você? Fala galera, tudo bem? Firmes com Jesus. Como o Felipe disse, né? Eu estou aqui há alguns meses junto com a minha esposa, a Laís, e nós temos desenvolvido um trabalho com células com a galera aqui da Nova Zelândia, brasileiros, e atualmente estamos também começando um trabalho com os Kiwis, porque é para o crescimento do reino, amém? Então, a gente vai fazer um tempo aqui de bate-papo e trazer algumas verdades que precisamos ouvir nos dias de hoje e entender o que o Senhor quer falar conosco, amém? Nesses dias. Então o Felipe vai trazer um texto aí e a gente vai tendo um tempo junto aí de bate-papo. Legal? Amém. Bom, hoje nós vamos caminhar no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 26, do versículo 69 em diante. O título é Pedro nega Jesus, é bem conhecida essa passagem. E começa assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Ao sair ele pela porta, viu outra criada, e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Logo depois aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou a maldizer e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus havia dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Você quer começar? É um texto onde a gente vê aí um cenário totalmente diferente do que a gente vê capítulos antes, de um cara que estava lado a lado com Cristo, né? Estava lado a lado com Deus sendo homem ali na terra, naquele tempo, né? E ler esse texto e ver que ele negou a Cristo por 3 vezes e saindo dali chorou amargamente. É muito estranho ver 2 cenários diferentes, né? Então, um cara totalmente intenso nas suas atitudes, como Pedro era, fazer o que ele fez nos faz pensar, né? Que não basta andar somente perto de Cristo, né? Tem que haver uma transformação. E não havia acontecido isso ainda na vida de Pedro. Sim, não, é verdade. E como a gente estava conversando antes de começar a gravação, se a gente trouxer isso para hoje, como o Eduardo falou, não adianta você conhecer, por exemplo, a Bíblia, trazendo para os dias de hoje, conhecer o funcionamento do culto, participar de vigília, campanha de prosperidade, disso, daquilo, e se parecer com o pessoal da igreja, como aqui no versículo 73. Logo depois aproximaram que estavam ali e disseram: Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então, a paz do Senhor, glória, isso não te transforma realmente um discípulo de Cristo, um criado de Cristo, um filho de Cristo. Os seus trejeitos, a sua doutrina não te transforma em filho. E não adianta, entendeu? Eu vi uma frase certa vez na Avenida 23 de Maio em São Paulo, de um pichador ou um grafiteiro, que diz que você não está no trânsito, você é o trânsito. E isso nos faz pensar que a verdade é que nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. E existe uma grande diferença nisso. Deus não só está conosco, mas Ele está em nós. Isso são coisas totalmente diferentes. E o que aconteceu é que quando Jesus morreu, né, foi crucificado,
Jesus aparece, né, aos seus novamente, e em João capítulo 21, o próprio Cristo aparece na praia onde Pedro tinha voltado a fazer o que fazia antes, que era ser um simples pescador de peixes e não mais de almas, né? Voltou à sua vida passada, parou de viver o que ele estava vivendo junto a Cristo, porque ele não havia sido transformado, né, Felipe? Sim. Então, se a gente partir agora para o capítulo 21 de João, não precisa, se você quiser ler depois, aí sim a gente vê um Cristo que chega para Pedro e traz algumas verdades. Pedro, tu me amas por 3 vezes, né? Anulando as 3 vezes que ele negou a Jesus no passado. Para que realmente Cristo, embora já conhecia, queria ouvir de Pedro. O que realmente Pedro queria com ele? Se Pedro realmente amava ele e se Pedro realmente estava disposto a pagar o preço por cuidar de vidas, por cuidar de ovelhas, que é o que nós passamos hoje também. Estamos na igreja, como o Felipe falou, passamos, né? Glória a Deus, paz do Senhor, tal. Mas a pergunta é, nós já passamos pelo processo de transformação? Se Cristo perguntasse por 3 vezes, você me ama? Você poderia até dizer, eu te amo. E se Cristo perguntar, cuida das minhas ovelhas, você está disposto a cuidar de vidas? Ou só centralizar os seus problemas a Deus? Verdade. Esse é o grande desafio. O próprio Cristo diz que aquele que não deixar família, esposa, pai, mãe e não abrir mão de todas as coisas, tomar a sua cruz. O que a cruz simboliza? Dor, sacrifício, renúncia, negação. Então aquele que não largar tudo isso, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de me chamar de discípulo. Então hoje em dia a gente vê um evangelho que prega o amor, tá certo? Prega a misericórdia, certo? Prega a prosperidade, certo também. Mas e o evangelho da cruz? E a mensagem da cruz está sendo pregada porque não é 1000 maravilhas. O caminho que a gente chama, o caminho que Cristo nos convida é um caminho estreito e difícil. Então é muito fácil a gente ter todos os trejeitos do crente, tá na igreja, participar de células, enfim. Mas a gente está tomando a nossa cruz, estamos realmente seguindo a Cristo? Ou na hora do vamos ver, como Pedro passou aqui, essa situação, a gente vai negar Jesus? E quantas vezes a gente vai negar Jesus? Mas a boa nova é que, mesmo ele tendo negado Jesus 3 vezes, no final, no versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que havia dito, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo ali, chorou amargamente, representando o arrependimento. Então, não está tudo perdido. E enquanto Jesus e o Espírito Santo estiverem nessa terra, ainda tem esperança. Amém. E o grande desafio é que nós sejamos uma geração que ouve a voz de Deus e não nega. Quantas vezes Deus essa semana tem falado comigo e com você? Quantas vezes, num cair de uma folha de uma árvore, num cantar de um pássaro, através da criação dele? Quantas vezes Deus nos chama para segui-lo, para fazer discípulos, para cuidar de pessoas e não negá-lo? O que tem feito você negar o Senhor? O que nós estamos fazendo e precisamos parar de fazer imediatamente? Porque o Senhor ele tem uma vida de esperança e de um futuro para você. Eu creio nessa promessa. Isso não é eu ou Felipe que está dizendo, é a palavra do Senhor. O Senhor tem uma promessa para a sua vida. Não rejeite, não negue a voz do Senhor, porque eu tenho certeza que se você ouvir a voz do Senhor, não endurecer o seu coração e aceitar os desafios que o Senhor está trazendo para você, você vai desfrutar uma vida de liberdade no Senhor. Amém? Fica firme, Deus abençoe, tamo junto, forte abraço. Amém. Então eu queria agradecer ao Eduardo pela presença hoje aqui no canal e... Eu que agradeço. Obrigado. Se você curtiu aí, gostou desse tipo de vídeo, quer ver mais conteúdo, dá um joinha, comenta, compartilha pra gente poder continuar fazendo. Tá ok? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu.